Uma mulher era constantemente desprezada por todos. Em seu aniversário, seu marido lhe deu uma vassoura de presente. Ele disse: "Tome seu veículo para que possa sair voando." Todos riram, mas o que ela fez em seguida deixou a festa em absoluto silêncio e temor. Antes de ouvir esse relato surpreendente, não esqueça de se inscrever no canal. O cheiro de café recém-passado preenchia a cozinha enquanto Mariana esfregava vigorosamente o chão de azulejos brancos. O sol mal havia nascido, mas ela já estava de pé há horas, cumprindo sua rotina diária na imponente mansão dos Albuquerque. Seus dedos calejados agarravam o pano úmido com força, movendo-se mecanicamente de um lado para o outro. Aos 28 anos, Mariana carregava em seus olhos castanhos o peso de uma vida inteira de servidão. Seus cabelos negros, sempre presos em um coque apertado, nunca conheceram a liberdade de balançar ao vento. Sua pele morena, marcada pelo trabalho árduo, contrastava com a palidez aristocrática dos habitantes da casa. O silêncio da manhã foi quebrado pelo som de passos firmes descendo as escadas. Mariana encolheu-se instintivamente, seus ombros tensos antecipando o que estava por vir. "Mariana!" A voz autoritária de Dona Eugênia, a matriarca dos Albuquerque, ecoou pela cozinha. "O café da manhã já está pronto?" "Sim, senhora", respondeu Mariana, levantando-se rapidamente e secando as mãos no avental surrado. "Acabei de passar o café e as torradas estão no forno." Dona Eugênia, uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos impecavelmente arrumados, examinou a cozinha com olhos críticos. "E espero que você não tenha esquecido de polir os talheres de prata. Temos convidados importantes para o jantar de hoje à noite." Mariana assentiu em silêncio, sabendo que qualquer palavra poderia ser usada contra ela. Aprendeu desde cedo que o silêncio era sua melhor defesa nesta casa. Enquanto servia o café para Dona Eugênia, Mariana deixou sua mente vagar para as memórias de sua infância. Lembrou-se de sua mãe, Rosa, que havia trabalhado nesta mesma cozinha por décadas. Rosa, com seu sorriso gentil e mãos calejadas, havia sido a única fonte de amor e carinho na vida de Mariana. A imagem de sua mãe, agora confinada em um asilo de idosos sem recursos, fez o coração de Mariana apertar. Ela mal podia visitá-la, presa na rotina interminável de tarefas domésticas e nas exigências incessantes da família Albuquerque. O som de mais passos interrompeu seus pensamentos. Ricardo, o filho mais novo dos Albuquerque e atual namorado de Mariana, entrou na cozinha. Seu rosto bonito estava marcado por uma expressão de tédio e desdém. "Bom dia, mãe", disse ele, ignorando completamente a presença de Mariana. "O que temos para o café da manhã?" Mariana serviu silenciosamente uma xícara de café para Ricardo, evitando seu olhar. Seu relacionamento, se é que podia ser chamado assim, era uma mistura confusa de momentos de afeto superficial e longos períodos de indiferença e menosprezo. "Ricardo, querido", começou Dona Eugênia, "não se esqueça que temos o jantar importante esta noite. Quero que você esteja em seu melhor comportamento." Ricardo revirou os olhos. "Sim, mãe, estarei lá, como sempre." Mariana continuou suas tarefas, movendo-se pela cozinha como uma sombra silenciosa. Ela sabia que sua presença era tolerada apenas enquanto fosse útil, enquanto mantivesse a casa impecável e servisse às necessidades da família sem questionar. As horas passaram numa rotina familiar de limpeza, cozinha e organização. Mariana mal teve tempo para um rápido almoço antes de começar os preparativos para o jantar. Enquanto cortava legumes para a salada, ela se perguntou como sua vida havia chegado a este ponto. Nascida e criada nesta mesma casa, Mariana nunca conheceu outra realidade. Sua educação formal foi mínima, interrompida cedo para que ela pudesse ajudar nos afazeres domésticos. Seus sonhos e aspirações foram sufocados antes mesmo de terem a chance de florescer. À medida que a tarde avançava, a tensão na casa aumentava. Mariana podia sentir o nervosismo de Dona Eugênia, que supervisionava cada detalhe com olhos de águia. Ricardo, por sua vez, parecia cada vez mais irritado com as demandas de sua mãe. "Mariana!" A voz de Dona Eugênia cortou o ar. "Certifique-se de que os copos de cristal estejam impecáveis. Não quero ver nenhuma mancha." Mariana assentiu, mordendo o lábio para conter as palavras que ameaçavam escapar.
Ela pegou os copos delicados com cuidado, polindo-os até brilharem sob a luz dos lustres. Enquanto trabalhava, Mariana não pôde deixar de notar seu reflexo distorcido no cristal. Viu uma mulher cansada, com olhos que haviam perdido o brilho da juventude. Por um momento, sentiu uma onda de revolta surgir em seu peito, mas, como sempre, sufocou rapidamente esse sentimento. O som da campainha anunciou a chegada dos primeiros convidados. Mariana ajustou seu uniforme e se preparou para mais uma noite de serviço invisível. Enquanto os risos e conversas enchiam a sala de jantar, ela se movia silenciosamente, servindo pratos e enchendo taças. Foi durante um desses momentos, enquanto servia vinho para um dos convidados, que Mariana ouviu algo que fez seu coração parar por um instante. "Ah, Ricardo", disse uma voz feminina, "você realmente tem sorte de ter alguém para cuidar de tudo isso. Deve ser tão conveniente." Ricardo riu, um som que fez Mariana estremecer. "Sim, é bastante útil. Embora às vezes eu me pergunte se ela faz algo além de limpar e cozinhar." As risadas que seguiram foram como facadas no peito de Mariana. Ela terminou de servir o vinho com mãos trêmulas e se retirou rapidamente para a cozinha, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Naquela noite, enquanto limpava os últimos vestígios do jantar, Mariana sentiu algo mudar dentro dela. Uma pequena faísca de determinação começou a queimar em seu peito. Ela não sabia como ou quando, mas algo tinha que mudar. Olhando pela janela da cozinha para a noite estrelada, Mariana fez uma promessa silenciosa a si mesma. Um dia, ela encontraria uma maneira de escapar desta vida de sombras e silêncio. Um dia, ela seria mais do que apenas uma serva invisível. Com esse pensamento, ela terminou suas tarefas e se retirou para seu pequeno quarto nos fundos da casa. Amanhã seria outro dia, mas pela primeira vez em muito tempo, Mariana sentiu uma centelha de esperança. Uma esperança frágil, mas real, de que talvez, apenas talvez, seu futuro pudesse ser diferente. Os dias se arrastavam na mansão dos Albuquerque, cada um indistinguível do anterior. Mariana continuava sua rotina imutável, mas algo havia mudado dentro dela. A pequena faísca de determinação que nasceu naquela noite do jantar começava a crescer, alimentada por cada olhar de desprezo, cada palavra ríspida. Numa tarde particularmente quente, enquanto Mariana passava roupa na lavanderia abafada, ouviu vozes vindas do jardim. Curiosa, ela se aproximou da janela, tomando cuidado para não ser vista. Ricardo estava lá, conversando animadamente com uma jovem elegante que Mariana não reconheceu. Seus risos ecoavam pelo ar, carregados de uma intimidade que fez o estômago de Mariana se contorcer. "Ah, Camila", disse Ricardo, sua voz suave de uma maneira que Mariana raramente ouvia. "Você não faz ideia de como é refrescante estar com alguém que realmente me entende." A jovem Camila sorriu, inclinando-se para mais perto dele. "Você merece alguém assim, Ricardo. Alguém à sua altura." Mariana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Não era a primeira vez que Ricardo flertava com outras mulheres, mas nunca tão abertamente, tão perto de casa. Ela se afastou da janela, suas mãos tremendo levemente, enquanto voltava para o ferro de passar. Naquela noite, quando Ricardo entrou em seu quarto sem bater, como sempre fazia, Mariana sentiu uma onda de repulsa que nunca havia experimentado antes. "Mari", ele disse usando o apelido que ela uma vez achou carinhoso, "preciso que você prepare um jantar especial amanhã à noite. Estou trazendo uma amiga." Mariana olhou para ele, vendo pela primeira vez a arrogância em seus olhos, a indiferença em sua postura. "Claro, Ricardo", ela respondeu mecanicamente. "O que você gostaria que eu preparasse?" Ele deu de ombros, já se virando para sair. "Você decide. Só certifique-se de que seja algo impressionante." Quando a porta se fechou atrás dele, Mariana sentou-se na beira de sua cama estreita, sentindo o peso de anos de submissão sobre seus ombros. Pela primeira vez, ela se perguntou por que continuava ali, por que aceitava esse tratamento. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã, Mariana ouviu Dona Eugênia falando ao telefone na sala ao lado. "Sim, doutor." A voz de Dona Eugênia soava preocupada. "Entendo que o estado dela está se agravando,
Mas você tem certeza de que não há nada mais que possamos fazer? Mariana congelou, seu coração acelerando. Ela sabia instintivamente que estavam falando de sua mãe, Rosa. Muito bem, continuou Dona Eugênia. Mantenha-me informada sobre qualquer mudança e, por favor, certifique-se de que ela esteja confortável. Quando Dona Eugênia entrou na cozinha, seus olhos encontraram os de Mariana. Por um momento, algo parecido com compaixão passou pelo rosto da mulher mais velha. Mariana, ela disse, sua voz mais suave que o habitual. Sua mãe não está bem. O médico diz que ela pode não ter muito tempo. O mundo de Mariana pareceu desmoronar. Sua mãe, a única pessoa que realmente a amava, estava morrendo e ela nem podia estar ao seu lado. Eu preciso vê-la, Mariana disse, sua voz tremendo. Dona Eugênia hesitou por um momento antes de assentir. Você pode ir visitá-la esta tarde, mas esteja de volta antes do jantar. Ricardo está trazendo uma convidada especial. Mariana mal ouviu o resto das instruções de Dona Eugênia. Sua mente estava focada em sua mãe, em todas as coisas que queria dizer a ela. À tarde, Mariana pegou o ônibus para o asilo, seu coração pesado. O lugar era simples, quase austero, um lembrete constante da desigualdade que permeava suas vidas. Rosa estava deitada em uma cama estreita, seu corpo frágil parecendo ainda menor sob os lençóis brancos. Quando viu Mariana, seus olhos se iluminaram com um brilho que o tempo e a doença não haviam conseguido apagar. Minha filha, Rosa sussurrou, estendendo uma mão trêmula. Mariana segurou a mão de sua mãe, sentindo as lágrimas que havia reprimido por tanto tempo finalmente caírem. Mamãe, ela soluçou, eu sinto muito. Eu deveria ter vindo antes. Deveria ter... Rosa balançou a cabeça suavemente. Não, minha querida. Você não tem nada do que se desculpar, eu entendo. Por horas, elas conversaram, relembrando momentos do passado, rindo de memórias antigas. Mas havia uma sombra nos olhos de Rosa, uma preocupação que ela não conseguia esconder. Mariana, ela disse finalmente, sua voz séria, você precisa prometer algo para mim. Qualquer coisa, mamãe. Prometa que vai buscar sua felicidade, que não vai deixar que façam com você o que fizeram comigo. Você merece mais, minha filha. Muito mais. As palavras de Rosa atingiram Mariana como um raio. Era como se, pela primeira vez, ela estivesse realmente ouvindo, realmente entendendo. Eu prometo, mamãe, Mariana disse, sua voz firme apesar das lágrimas. Quando chegou a hora de partir, Mariana abraçou sua mãe com força, sentindo como se uma parte dela estivesse ficando para trás. Eu te amo, mamãe, ela sussurrou. Eu te amo mais, minha estrela brilhante, Rosa respondeu, usando o apelido de infância de Mariana. No ônibus de volta para a mansão, Mariana olhou pela janela vendo a cidade passar em um borrão. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente, misturando-se com todas as humilhações e insultos que havia suportado ao longo dos anos. Algo estava mudando dentro dela. A pequena faísca de determinação agora era uma chama, queimando com uma intensidade que a assustava e excitava ao mesmo tempo. Quando chegou à mansão, o sol já estava se pondo. Ela podia ouvir vozes vindas da sala de jantar. Ricardo e sua convidada já haviam chegado. Mariana foi para a cozinha, seus movimentos automáticos enquanto preparava os pratos para servir. Mas sua mente estava longe, nas palavras de sua mãe, na promessa que havia feito. Enquanto colocava os pratos na bandeja, Mariana olhou para seu reflexo na porta polida do forno. Viu uma mulher que havia passado a vida inteira se escondendo, se diminuindo. Mas também viu algo mais, um brilho nos olhos, uma determinação nos lábios apertados. Minha estrela brilhante, ela sussurrou para si mesma, lembrando-se das palavras de sua mãe. Com um suspiro profundo, Mariana endireitou os ombros e pegou a bandeja. Ela não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas sabia uma coisa com certeza. As coisas não poderiam continuar como estavam. Enquanto caminhava em direção à sala de jantar, cada passo parecia levá-la para mais perto de uma encruzilhada. Uma escolha estava se aproximando, uma escolha que mudaria tudo. E pela primeira vez em sua vida, Mariana se sentiu pronta para enfrentá-la. O jantar daquela noite na mansão dos Albuquerque parecia se arrastar infinitamente.
Mariana movia-se silenciosamente entre a cozinha e a sala de jantar, servindo pratos e enchendo taças, seu rosto uma máscara de indiferença estudada. Mas por dentro, ela fervia. Ricardo estava sentado à cabeceira da mesa, rindo e flertando abertamente com Camila, a convidada especial da noite. Dona Eugênia, do outro lado da mesa, observava a cena com uma mistura de aprovação e leve desconforto, lançando olhares furtivos para Mariana sempre que ela entrava na sala. "Ah, Camila", Ricardo disse, sua voz carregada de charme artificial. "Você não faz ideia de como é refrescante ter alguém tão sofisticado à mesa. Às vezes me sinto tão limitado aqui." Camila riu, um som melodioso que fez o estômago de Mariana se contorcer. "Imagino, querido, mas você sempre pode viajar, conhecer pessoas novas. O mundo é grande demais para ficar preso em um só lugar." Mariana, que estava retirando os pratos da sobremesa, quase deixou cair a louça ao ouvir isso. O mundo era grande, sim, mas para ela sempre pareceu impossivelmente distante, inalcançável. Quando voltou à cozinha, Mariana encontrou Dona Eugênia esperando por ela um envelope na mão. "Mariana", ela começou, sua voz estranhamente suave, "recebi uma ligação do asilo. Sua mãe, ela partiu esta tarde." O mundo de Mariana parou. O som dos pratos que ela segurava se espatifando no chão pareceu vir de muito longe. Sua mãe, sua âncora, sua única conexão com o mundo além daquelas paredes opressoras, havia partido. Eu preciso ir até lá", Mariana conseguiu dizer, sua voz mal acima de um sussurro. Dona Eugênia balançou a cabeça, um lampejo de compaixão cruzando seu rosto antes de endurecer novamente. "Não há nada que você possa fazer agora, Mariana. O corpo já foi preparado. O funeral será amanhã à tarde." "Mas eu preciso..." "O que você precisa?" Dona Eugênia interrompeu, sua voz voltando ao tom autoritário habitual. "É terminar de limpar a cozinha e preparar a casa para amanhã. Teremos convidados importantes para o almoço." Mariana ficou ali, paralisada, enquanto Dona Eugênia saía da cozinha. As lágrimas que ela havia segurado por tanto tempo finalmente começaram a cair, silenciosas e quentes, descendo por suas faces. Mecanicamente, ela se abaixou para recolher os cacos dos pratos quebrados. Cada pedaço parecia um fragmento de sua vida, estilhaçada e irreparável. Horas se passaram. A casa finalmente ficou em silêncio. Mariana terminou suas tarefas como um autômato, sua mente um turbilhão de emoções, dor, raiva, arrependimento. Já passava da meia-noite quando ela finalmente se recolheu ao seu pequeno quarto nos fundos da casa. Sentada na beira da cama estreita, Mariana olhou para suas mãos calejadas, mãos que tanto se pareciam com as de sua mãe. Foi então que notou o envelope que Dona Eugênia havia deixado sobre sua cômoda. Com dedos trêmulos, ela o abriu. Dentro, havia uma pequena quantia em dinheiro para as despesas do funeral, dizia uma nota anexa, e uma carta. A letra tremida de sua mãe fez o coração de Mariana apertar. "Minha querida filha, se você está lendo isto, significa que eu já parti. Não fique triste, meu amor. Vivi uma vida longa e meu maior orgulho foi ver você crescer. Mas agora, minha Mariana, é hora de você viver. Não como eu vivi, não como uma sombra na casa de outros. Você merece brilhar, minha estrela. Lembre-se sempre, você é forte, você é capaz e você merece ser feliz. Não deixe que ninguém diga o contrário. Vá, minha filha, encontre seu caminho. Sei que onde quer que ele te leve será maravilhoso. Com todo o meu amor, mamãe." As lágrimas de Mariana caíam sobre o papel, borrando a tinta. Ela apertou a carta contra o peito, sentindo como se seu coração fosse explodir de dor e amor. Naquele momento, algo dentro dela se quebrou. Ou talvez, finalmente se libertou. Com uma determinação que ela nunca havia sentido antes, Mariana se levantou. Olhou ao redor do quarto minúsculo que havia sido seu lar por tantos anos. Viu os uniformes pendurados, as poucas fotos na parede, a escova de cabelo gasta na penteadeira. E então ela começou a empacotar. Não tinha muita coisa. Algumas roupas, alguns livros que havia conseguido esconder ao longo dos anos, a velha boneca de pano
que sua mãe havia feito para ela quando criança. Quando terminou, sua vida cabia em uma única mala pequena e surrada. Mariana hesitou por um momento, a mão na maçaneta da porta. Estava realmente pronta para isso? Para deixar para trás a única vida que já conheceu? O som de risadas vindas do andar de cima a fez decidir. Era Ricardo, provavelmente ainda com Camila. A indiferença em sua voz, a facilidade com que ele a descartava, foram a última gota. Com um suspiro profundo, Mariana abriu a porta. O corredor estava escuro e silencioso. Ela caminhou na ponta dos pés, passando pela cozinha onde havia trabalhado por tantos anos, pela sala de jantar onde havia servido incontáveis refeições. Quando chegou à porta da frente, Mariana parou. Olhou para trás, para a casa que havia sido sua prisão por tanto tempo. Por um breve momento, o medo do desconhecido ameaçou paralisá-la. Mas então, ela se lembrou das palavras de sua mãe. Você merece brilhar, minha estrela. Com um movimento decidido, Mariana abriu a porta e saiu para a noite. O ar fresco da madrugada a envolveu, trazendo consigo o cheiro de possibilidades. Ela não sabia para onde estava indo. Não sabia o que o futuro reservava. Mas pela primeira vez em sua vida, Mariana estava livre para descobrir. Enquanto caminhava pela rua silenciosa, afastando-se da mansão dos Albuquerque, Mariana sentiu algo crescer dentro dela. Era a esperança, misturada com medo, com excitação, com uma sensação vertiginosa de liberdade. A noite era escura, mas à frente, Mariana podia ver as primeiras luzes do amanhecer no horizonte. Um novo dia estava chegando, e com ele, uma nova vida. Mariana ajustou a alça da mala no ombro e continuou caminhando. Cada passo a levava para longe de seu passado e em direção a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. A estrela de Mariana finalmente começava a brilhar. O sol nascente pintava o céu de tons rosados e dourados quando Mariana chegou à estação rodoviária. O movimento frenético de pessoas indo e vindo, as vozes altas anunciando partidas e chegadas, tudo parecia surreal depois do silêncio opressor da mansão dos Albuquerque. Mariana sentou-se em um banco de metal frio, sua pequena mala aos pés. Pela primeira vez em sua vida, ela não tinha um plano, não tinha obrigações, não tinha ninguém lhe dizendo o que fazer. A sensação era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Para onde você vai, minha jovem? A voz gentil de uma senhora idosa sentada ao seu lado a tirou de seus pensamentos. Mariana olhou para a mulher, notando os olhos bondosos e o sorriso encorajador. Eu não sei, admitiu, sua voz tremendo ligeiramente. A senhora assentiu, compreensiva. Às vezes, não saber é o primeiro passo para descobrir. Essas palavras ficaram com Mariana enquanto ela observava os ônibus chegando e partindo. Finalmente, tomou uma decisão impulsiva. Aproximou-se do guichê e comprou uma passagem para a próxima cidade grande, a 3 horas de distância. Durante a viagem, Mariana oscilava entre momentos de pânico e surtos de euforia. Olhava pela janela, vendo a paisagem mudar, as casas dando lugar a campos, depois a prédios cada vez mais altos. Cada quilômetro a afastava de sua vida antiga e a aproximava de um futuro incerto. Quando o ônibus finalmente chegou ao seu destino, Mariana desceu com pernas trêmulas. A cidade era enorme, barulhenta e intimidante. Por um momento, ela considerou voltar, correr de volta para o familiar, por mais doloroso que fosse. Mas então, lembrou-se das palavras de sua mãe. Você merece brilhar, minha estrela. Com essa lembrança, endireitou os ombros e deu seu primeiro passo na nova cidade. As primeiras horas foram um turbilhão. Mariana vagou pelas ruas, maravilhada com as vitrines brilhantes, assustada com o tráfego intenso, perdida na multidão de rostos desconhecidos. Eventualmente, encontrou um pequeno café e entrou, grata por um momento de calma. O que vai ser, querida? Perguntou a garçonete, uma mulher de meia-idade com um sorriso caloroso. Mariana hesitou olhando para o menu. Na mansão, ela sempre preparava o café, mas raramente tinha a chance de realmente apreciá-lo. Um cappuccino, por favor. Ela finalmente decidiu, lembrando-se da bebida que costumava preparar para os Albuquerque em ocasiões especiais. Enquanto saboreava a bebida,
Mariana começou a pensar em seus próximos passos. Precisava de um lugar para ficar, de um trabalho. A realidade de sua situação começava a pesar sobre ela. Foi então que ouviu uma conversa na mesa ao lado. Procurando alguém para ajudar na cozinha, dizia uma mulher. É um trabalho duro, mas pagamos bem e oferecemos um quarto nos fundos do restaurante. O coração de Mariana acelerou. Antes que pudesse pensar duas vezes, levantou-se e aproximou-se da mesa. Com licença, ela disse, sua voz mais firme do que se sentia. Ouvi que vocês estão procurando ajuda na cozinha. Eu tenho experiência. A mulher, uma senhora de cabelos grisalhos e rosto amável, olhou para Mariana com curiosidade. É mesmo? E qual é a sua experiência, minha jovem? Mariana hesitou. Como explicar uma vida inteira de servidão? Eu trabalhei em uma casa grande por muitos anos. Cozinhava, limpava, fazia de tudo. A mulher trocou um olhar com seu companheiro, um homem de aparência robusta e bigode espesso. Bem, ela disse finalmente, por que não vem conosco até o restaurante? Podemos conversar melhor lá. E assim, Mariana se viu seguindo os dois estranhos pelas ruas movimentadas. O restaurante, chamado Sabores da Vovó, era um estabelecimento acolhedor, com mesas de madeira e um aroma delicioso no ar. A mulher, que se apresentou como Dona Clara, mostrou a cozinha a Mariana. Não é nada sofisticado, ela explicou, mas fazemos comida honesta e saborosa. Mariana olhou ao redor, sentindo-se estranhamente em casa entre as panelas e utensílios. Era uma cozinha muito diferente da mansão dos Albuquerque, mais simples, mais acolhedora. Então, disse Dona Clara, o que você sabe fazer? Nos próximos minutos, Mariana surpreendeu a si mesma, falando com confiança sobre os pratos que havia aprendido a preparar ao longo dos anos. Falou sobre os jantares elaborados que cozinhava para os Albuquerque, sobre os truques que sua mãe lhe ensinara, sobre sua paixão secreta por experimentar novos sabores. Dona Clara e seu marido, seu José, ouviam com atenção crescente. Quando Mariana terminou, trocaram um olhar significativo. Bem, disse Dona Clara, parece que encontramos nossa nova ajudante de cozinha. O alívio e a gratidão inundaram Mariana. Muito obrigada, ela disse, sentindo lágrimas nos olhos. Prometo que não vão se arrepender. Tenho certeza que não, sorriu Dona Clara. Agora vamos mostrar seu quarto. Deve estar cansada depois de uma longa viagem. O quarto era pequeno, mas limpo e aconchegante. Para Mariana parecia um palácio. Tinha uma cama macia, um pequeno guarda-roupa e até uma janela que dava para um jardim nos fundos do restaurante. Naquela noite, deitada em sua nova cama, Mariana refletiu sobre a reviravolta que sua vida havia tomado em menos de 24 horas. A dor da perda de sua mãe ainda estava lá, uma presença constante em seu coração. Mas junto com ela, havia algo novo crescendo. Esperança. Antes de adormecer, Mariana olhou para as estrelas visíveis através da janela. Estou tentando brilhar, mamãe, ela sussurrou. Espero que você esteja orgulhosa. E assim, em seu primeiro dia de liberdade, Mariana adormeceu com um sorriso nos lábios, ansiosa pelo que o amanhã traria. Sua jornada estava apenas começando, mas pela primeira vez, ela se sentia verdadeiramente no caminho certo. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Mariana mergulhou de cabeça em sua nova vida no restaurante Sabores da Vovó. Cada dia trazia novos desafios e aprendizados, mas também uma sensação crescente de realização que ela nunca havia experimentado antes. A rotina na cozinha era intensa. Mariana acordava antes do amanhecer, ajudava a preparar o café da manhã para os primeiros clientes e então mergulhava na preparação dos almoços. As tardes eram dedicadas à limpeza e à preparação para o jantar. Era um trabalho duro, mas Mariana se deliciava com cada momento. Dona Clara e seu José se revelaram mentores pacientes e generosos. Eles não apenas ensinavam Mariana os segredos de suas receitas tradicionais, mas também a incentivavam a experimentar, a criar, a descobrir sua própria voz culinária. Cozinhar é como viver, minha querida, Dona Clara costumava dizer. Você precisa de uma base sólida,
mas também de coragem para tentar coisas novas. Uma tarde, enquanto preparava uma sopa, Mariana teve uma ideia. Lembrou-se de um tempero que sua mãe costumava usar, algo que dava um toque especial aos pratos mais simples. Com um pouco de hesitação, ela adicionou o ingrediente à receita tradicional de Dona Clara. O resultado foi surpreendente. O aroma que se espalhou pela cozinha era irresistível, atraindo até mesmo os clientes que estavam no salão. "O que você fez?", perguntou Dona Clara, provando a sopa com olhos arregalados. Por um momento, Mariana temeu ter cometido um erro terrível. Mas então, viu o sorriso se espalhar pelo rosto de Dona Clara. "Isso é extraordinário", exclamou a senhora. "Você tem um dom, Mariana, um verdadeiro dom." Aquele elogio, tão simples e sincero, tocou Mariana profundamente. Era a primeira vez que alguém reconhecia seu talento, que via nela mais do que apenas uma serviçal. A partir daquele dia, Mariana ganhou mais liberdade na cozinha. Seu José até mesmo a incentivou a criar um prato especial para o menu, algo que levasse sua assinatura. Mas nem tudo eram flores. À medida que Mariana se tornava mais confiante em suas habilidades, também se tornava dolorosamente consciente de suas limitações. Sua falta de educação formal era um obstáculo constante. Ela lutava para ler receitas mais complexas, para calcular proporções, para entender termos culinários mais técnicos. Uma noite, depois de um dia particularmente frustrante, tentando decifrar uma nova receita, Mariana desabou em lágrimas em seu quarto. A sensação de inadequação, que ela pensava ter deixado para trás na mansão dos Albuquerque, voltou com força total. Foi Lena, a jovem garçonete do restaurante que havia se tornado sua amiga, quem a encontrou assim. "Mari, o que houve?", perguntou Lena, sentando-se ao lado dela na cama. Entre soluços, Mariana confessou seus medos e frustrações. Falou sobre sua falta de educação, sobre como se sentia atrasada em relação a todos ao seu redor. Lena ouviu com atenção, abraçando a amiga. Quando Mariana terminou, ela disse algo que mudaria tudo. "Você sabe que nunca é tarde para aprender, não é?" Aquelas palavras plantaram uma semente na mente de Mariana. Nos dias seguintes, ela não conseguia parar de pensar nisso. Nunca é tarde para aprender. A ideia era ao mesmo tempo assustadora e emocionante. Com o encorajamento de Lena e o apoio de Dona Clara e seu José, Mariana tomou uma decisão corajosa. Ela se matricularia em um curso noturno de educação para adultos. O primeiro dia de aula foi aterrorizante. Mariana se sentiu como uma criança perdida, rodeada por pessoas que pareciam saber tanto mais do que ela. Mas à medida que as semanas passavam, ela descobriu uma nova paixão, a paixão pelo conhecimento. Matemática, que antes era um mistério intimidante, tornou-se uma ferramenta valiosa para calcular receitas e gerenciar custos. Literatura abriu um mundo de histórias e ideias que ela nunca imaginara. E ciências? Bem, ciências transformaram a cozinha em um laboratório fascinante de experimentação. Seu progresso era lento, mas constante. Cada pequena vitória, um problema resolvido, um livro terminado, era celebrada como um grande triunfo. E, para sua surpresa, Mariana descobriu que suas experiências de vida traziam uma perspectiva única para a sala de aula. Suas histórias da cozinha frequentemente ilustravam conceitos científicos. Suas observações sobre as pessoas no restaurante enriqueciam as discussões de sociologia. Um dia, cerca de 6 meses após o início das aulas, Mariana estava na cozinha do restaurante, preparando um novo prato que ela havia criado. Era uma fusão ousada de sabores tradicionais com técnicas modernas que ela havia aprendido recentemente. Quando Dona Clara provou o prato, seus olhos se encheram de lágrimas. "Mariana", ela disse, sua voz embargada de emoção, "isso não é apenas comida, isso é arte." Naquele momento, olhando para o prato que havia criado, para os livros escolares em sua mochila, para os rostos sorridentes de seus amigos e mentores, Mariana sentiu algo que nunca havia sentido antes. Orgulho. Orgulho de quem ela era, de onde havia chegado, do que havia conquistado. Ela pensou em sua mãe, em como ela ficaria feliz de ver sua filha não apenas sobrevivendo, mas florescendo. Pensou na garota assustada que havia deixado a mansão dos Albuquerque,
há menos de um ano, e mal podia acreditar em quanto havia mudado. Mariana sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente. Havia muito a aprender, muito a crescer. Mas agora, pela primeira vez, ela via esse caminho não como um fardo, mas como uma aventura emocionante. Enquanto limpava a cozinha naquela noite, cantarolando suavemente para si mesma, Mariana sorriu. A vida não era perfeita, mas era sua. E ela estava determinada a torná-la extraordinária. Um dia, uma receita, uma lição de cada vez. O aroma de especiarias e molhos borbulhantes preenchia a cozinha dos sabores da vovó em mais um dia agitado. Mariana movia-se com confiança entre os fogões, sua atenção dividida entre 3 pratos diferentes que preparava simultaneamente. Seu avental, outrora imaculadamente limpo, agora ostentava manchas coloridas, cada uma contando a história de uma nova receita, um novo experimento culinário. Mari, temos um problema. A voz de Lena cortou através do burburinho da cozinha. A jovem garçonete parecia aflita, seus olhos arregalados de preocupação. Mariana levantou o olhar de sua panela, franzindo a testa. O que houve, Lena? Tem um cliente. Ele está fazendo um escândalo sobre o cardápio. Diz que nada aqui é sofisticado o suficiente para o paladar dele. Suspirando, Mariana entregou a colher para um dos ajudantes de cozinha. Cuide disso por 1 minuto, por favor. Ela instruiu antes de seguir Lena para o salão do restaurante. O homem em questão não era difícil de localizar. Sentado em uma mesa central, sua voz estridente ecoava pelo ambiente, perturbando a atmosfera normalmente acolhedora do restaurante. Isso é o que vocês chamam de culinária? Eu já comi melhor em cantinas de escola. Mariana se aproximou da mesa, mantendo a compostura apesar do insulto que acabara de ouvir. Boa tarde, senhor. Sou Mariana, a chefe assistente. Ouvi que está tendo problemas com o nosso cardápio. Como posso ajudá-lo? O homem virou-se para ela, seu rosto contorcido em uma expressão de desdém. Ah, então você é a responsável por essa comida? Ele praticamente cuspiu a última palavra. Foi então que Mariana o reconheceu. O choque a atingiu como um soco no estômago. Era Ricardo, o filho dos Albuquerque, o homem que por tanto tempo a havia tratado como nada mais que uma serviçal. Por um momento, Mariana sentiu-se de volta naquela mansão opressora, pequena e insignificante. Mas então, algo dentro dela se rebelou. Ela não era mais aquela garota assustada e submissa. Sim, senhor, ela respondeu, sua voz firme e clara. Sou uma das responsáveis pela comida aqui, e tenho muito orgulho do que fazemos. Ricardo a olhou mais atentamente, um lampejo de reconhecimento passando por seus olhos. Espere 1 minuto. Mariana, é você? Sim, sou eu. O rosto de Ricardo se contorceu em uma mistura de surpresa e escárnio. Ora, quem diria? A empregadinha virou chefe. Aposto que ainda não sabe nem ler uma receita direito. As palavras atingiram Mariana como facadas, mas ela se recusou a se encolher. Em vez disso, endireitou os ombros e olhou Ricardo diretamente nos olhos. Na verdade, senhor, não só sei ler receitas, como também as crio. Estou estudando gastronomia e nutrição, e nosso restaurante foi elogiado pela crítica local mês passado. A expressão de Ricardo oscilou entre incredulidade e raiva. Impossível. Você não passa de uma... Uma o quê? Mariana o interrompeu, sua voz calma, mas carregada de uma força que ela nunca soube que possuía. Uma pessoa. Uma profissional. Porque é exatamente isso que sou, senhor. E se o senhor não consegue apreciar nossa comida, talvez o problema não esteja no prato, mas no paladar. Um silêncio atônito caiu sobre o restaurante. Os outros clientes observavam a cena. Alguns com admiração, outros com espanto. Lena, parada a poucos passos de distância, sorria discretamente. Ricardo, vermelho de raiva e vergonha, levantou-se abruptamente. Isso é um absurdo, vou embora deste lugar imediatamente. Como quiser, senhor. Mariana respondeu, mantendo a compostura. A porta está ali, tenha um bom dia. Enquanto Ricardo saía tempestuosamente do restaurante, os outros clientes começaram a aplaudir. Mariana, ainda tremendo por dentro, mas determinada a não demonstrar, agradeceu educadamente e voltou para a cozinha.
Lá dentro, longe dos olhares dos clientes, ela finalmente deixou as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza ou humilhação. Eram lágrimas de alívio, de libertação. Dona Clara, que havia testemunhado toda a cena, se aproximou e a abraçou carinhosamente. "Estou tão orgulhosa de você, minha querida", ela sussurrou. "Você enfrentou seu passado de cabeça erguida." Naquela noite, após o expediente, a equipe do restaurante se reuniu para celebrar. Não apenas o sucesso contínuo do estabelecimento, mas especialmente a coragem de Mariana. Lena ergueu um brinde. A Mariana que nos ensina todos os dias que não importa de onde viemos, mas sim para onde estamos indo. Enquanto os copos tilintavam e risos enchiam o ar, Mariana sentiu uma onda de gratidão por essas pessoas que haviam se tornado sua família. Ela pensou em sua mãe, em como ela teria adorado ver este momento. Mais tarde, sozinha em seu quarto, Mariana pegou um caderno e começou a escrever. Não uma receita desta vez, mas sua história. As palavras fluíam, carregando consigo anos de dor, mas também de esperança e superação. Talvez um dia, ela pensou, esta história possa inspirar outras pessoas a encontrarem sua própria força. Quando finalmente foi dormir, Mariana se sentiu leve, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. O confronto com Ricardo, embora doloroso, havia sido catártico. Ela havia finalmente se libertado das últimas correntes que aprendiam ao seu passado. O amanhã traria novos desafios, novas receitas para criar, novos conhecimentos para absorver. Mas agora, mais do que nunca, Mariana estava pronta para enfrentá-los. Não mais como a sombra que costumava ser, mas como a mulher forte e capaz em que havia se tornado. Enquanto adormecia, um sorriso suave brincava em seus lábios. Sua jornada estava longe de terminar, mas cada passo a levava para mais longe das sombras e mais perto da luz. E nessa luz, Mariana continuava a brilhar, cada dia mais forte, cada dia mais radiante. O sol mal havia nascido quando Mariana chegou aos sabores da vovó. O aroma de pão fresco já preenchia o ar, misturando-se com o cheiro de café recém-passado. Ela sorriu, sentindo-se em casa como sempre. Porém, algo estava diferente naquela manhã. Uma energia palpável de expectativa pairava no ar. Hoje não era um dia comum. Era o dia em que um renomado crítico gastronômico visitaria o restaurante. "Bom dia, minha querida", Dona Clara a cumprimentou, seu rosto uma mistura de ansiedade e excitação. "Está pronta para o grande dia?" Mariana assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. "Estou, Dona Clara. Vamos mostrar a ele o melhor que temos." As horas que se seguiram foram um turbilhão de atividade. Mariana coordenava a cozinha com uma precisão que teria surpreendido seu eu do passado. Cada prato era preparado com atenção meticulosa, cada detalhe cuidadosamente considerado. Quando o crítico finalmente chegou, um homem de meia idade com óculos de aro fino e um caderninho sempre à mão, o restaurante inteiro pareceu prender a respiração. Mariana observou ansiosamente da cozinha enquanto ele provava cada prato. Seu rosto permanecia impassível, dando poucos indícios de sua opinião. Foi apenas quando chegou à sobremesa, uma criação especial de Mariana que fundia técnicas tradicionais com sabores inovadores, que uma reação visível atravessou o rosto do crítico. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, e ele fez uma pausa mais longa antes de fazer suas anotações. Depois que o crítico partiu, a equipe do restaurante aguardou ansiosamente. Dias se passaram sem notícias, a tensão crescendo a cada hora. Finalmente, numa manhã ensolarada, seu José irrompeu pela porta da cozinha, agitando um jornal. "Saiu a crítica", ele anunciou, sua voz tremendo de emoção. Todos se reuniram ao redor dele, enquanto lia em voz alta. "Os sabores da vovó é uma joia escondida que merece ser descoberta. A comida aqui não é apenas deliciosa, é uma experiência. Cada prato conta uma história, misturando tradição e inovação de maneira surpreendente. Mas o verdadeiro destaque é a sobremesa, uma criação brilhante que revela o talento excepcional escondido na cozinha deste estabelecimento despretensioso." A cozinha explodiu em comemorações. Mariana sentiu-se atordoada, mal acreditando no que ouvia.
Mas a surpresa maior ainda estava por vir. No dia seguinte, uma mulher elegante entrou no restaurante, pedindo para falar com a chefe responsável pela sobremesa. Quando Mariana se apresentou, a mulher sorriu. Sou Helena Mendes, diretora do Instituto Culinário Internacional. Ficamos impressionados com a crítica sobre seu trabalho e gostaríamos de oferecer a você uma bolsa de estudos completa em nossa instituição. O mundo de Mariana pareceu girar. Uma bolsa de estudos no renomado Instituto Culinário Internacional era mais do que ela jamais ousara sonhar. Nos dias que se seguiram, Mariana se viu diante de uma decisão difícil. Aceitar a bolsa significaria deixar para trás os sabores da vovó, o lugar que havia se tornado seu lar, as pessoas que haviam se tornado sua família. Uma noite, enquanto contemplava sua decisão, Mariana encontrou Dona Clara sentada sozinha na cozinha vazia. Você deve ir, minha querida, Dona Clara disse suavemente, antes mesmo que Mariana pudesse falar. Mas e o restaurante? E vocês? Mariana perguntou, sentindo lágrimas se formarem em seus olhos. Dona Clara sorriu, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e tristeza. Nós estaremos bem. Este lugar será sempre seu lar, mas você precisa seguir seu caminho. Você tem um dom, Mariana. Um dom que precisa ser cultivado e compartilhado com o mundo. Com o coração pesado, mas cheio de gratidão e esperança, Mariana aceitou a bolsa. As semanas seguintes foram uma correria de preparativos, despedidas emocionadas e promessas de manter contato. No dia de sua partida, toda a equipe dos Sabores da Vovó se reuniu para se despedir. Houve lágrimas, abraços e muitos votos de boa sorte. Lena, com os olhos marejados, entregou a Mariana um pequeno embrulho. Para que você nunca se esqueça de onde veio, ela disse. Dentro, Mariana encontrou um avental cuidadosamente dobrado, o mesmo que ela usava em seu primeiro dia no restaurante, agora bordado com as palavras Nossa Estrela Brilhante. Enquanto embarcava no ônibus que a levaria para sua nova vida, Mariana olhou pela janela, vendo os rostos sorridentes e acenando de sua família do Sabores da Vovó. Seu coração estava dividido entre a tristeza da despedida e a emoção do que estava por vir. Conforme o ônibus se afastava da cidade, Mariana refletiu sobre sua jornada. Da garota assustada que fugiu de uma vida de servidão, a chefe promissora prestes a estudar em uma das melhores instituições culinárias do mundo, era uma transformação que ela mal podia acreditar. Segurando o avental contra o peito, Mariana fez uma promessa silenciosa. Ela iria aproveitar cada momento desta nova oportunidade, aprender tudo o que pudesse, e um dia retornaria para compartilhar seus conhecimentos e sucesso com aqueles que acreditaram nela quando ela mal acreditava em si mesma. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons dourados e rosados. Para Mariana, era mais do que apenas o fim de um dia. Era o início de um novo capítulo em sua vida. Um capítulo cheio de possibilidades, desafios e, acima de tudo, esperança. Enquanto o ônibus seguia pela estrada levando-a em direção ao seu futuro, Mariana sorriu. Ela não sabia exatamente o que a aguardava, mas estava pronta para enfrentar cada novo desafio de cabeça erguida. Afinal, como Dona Clara sempre dizia, a vida é como cozinhar. Você precisa de uma receita, mas também de coragem para improvisar. E de coragem Mariana agora tinha de sobra. O Instituto Culinário Internacional era um mundo completamente novo para Mariana. Os corredores reluzentes, as cozinhas de última geração e os chefes renomados que ministravam as aulas eram uma realidade tão distante de tudo o que ela já havia conhecido que, às vezes, Mariana se perguntava se não estava sonhando. Os primeiros meses foram uma montanha-russa de emoções. A empolgação de aprender técnicas avançadas e trabalhar com ingredientes exóticos se misturava com a saudade dos sabores da vovó e o medo de não estar à altura do desafio. Mariana se esforçava mais do que nunca. Passava noites em claro estudando, praticava incansavelmente cada técnica ensinada e absorvia cada palavra de seus professores como se fosse o ingrediente mais precioso de uma receita. Mas nem tudo eram flores. Alguns de seus colegas, vindos de famílias abastadas e escolas de elite,
olhavam com desdém para a bolsista da cozinha caipira, como a chamavam pelas costas. Foi durante uma aula prática particularmente desafiadora que as coisas chegaram a um ponto crítico. A tarefa era criar um prato inovador usando técnicas de gastronomia molecular. Mariana, embora fascinada pela ciência por trás da culinária, ainda lutava para dominar alguns dos equipamentos mais avançados. Enquanto trabalhava em sua estação, concentrada em transformar um simples caldo de galinha em esferas delicadas que explodiriam de sabor na boca, ouviu risinhos vindos de um grupo próximo. "Olha só, a caipira está tentando fazer ciência", zombou Gustavo, um de seus colegas mais implacáveis. "Aposto que ela preferia estar fazendo farofa." As risadas aumentaram e Mariana sentiu seu rosto queimar de vergonha e raiva. Por um momento, foi como se estivesse de volta à mansão dos Albuquerque, pequena e impotente. Mas então, algo dentro dela estalou. Lembrou-se de quem era agora, de tudo o que havia superado para chegar ali. Com uma calma que surpreendeu até a si mesma, Mariana se virou para encarar seus detratores. "Você tem razão, Gustavo", ela disse, sua voz clara e firme. "Eu adoraria estar fazendo farofa agora. Sabe por quê? Porque entendo o valor da comida simples, honesta. Conheço o poder de transformar ingredientes básicos em algo extraordinário. E sim, estou aprendendo essas novas técnicas porque sei que elas podem elevar ainda mais o que já sei fazer." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gustavo e seus amigos pareciam atônitos, incapazes de reagir a esta Mariana confiante e eloquente. Foi nesse momento que o chefe instructor se aproximou, tendo ouvido toda a troca. "Bem dito, Mariana", ele elogiou, um sorriso de aprovação em seu rosto. "A verdadeira culinária não está apenas na técnica, mas na paixão e no respeito pelos ingredientes e tradições. Agora todos vocês de volta ao trabalho." Aquele incidente marcou um ponto de virada para Mariana. Ela percebeu que não precisava escolher entre suas raízes e seu futuro. Podia abraçar ambos, usando seu passado como uma força, não uma fraqueza. Nas semanas que se seguiram, Mariana floresceu. Ela começou a incorporar elementos da cozinha tradicional que aprendera com Dona Clara em suas criações inovadoras. O resultado foi uma fusão única, que logo chamou a atenção de professores e colegas. Seu projeto final do semestre, uma releitura moderna do tradicional cozido de sua infância, usando técnicas de cocção a vácuo e apresentação minimalista, não apenas lhe rendeu a nota mais alta da turma, mas também os elogios do chefe convidado, um renomado restaurateur de Nova York. "Isso", ele disse saboreando o prato de Mariana, "é o futuro da gastronomia. Respeito pela tradição, abraçando a inovação." À medida que sua confiança crescia, Mariana também começou a fazer amigos. Descobriu que muitos de seus colegas, uma vez superado o preconceito inicial, estavam genuinamente interessados em sua história e nas técnicas tradicionais que ela dominava. Uma noite, após uma aula particularmente exaustiva, Mariana estava sozinha na cozinha do instituto, experimentando uma nova receita. O aroma de especiarias encheu o ar, transportando-a momentaneamente de volta aos sabores da vovó. "Cheira maravilhoso", disse uma voz atrás dela. Mariana se virou para ver Lucas, um colega quieto que raramente falava nas aulas. Ele se aproximou timidamente, os olhos fixos no fogão. "O que você está fazendo?", ele perguntou. "É uma variação de um prato que aprendi com Dona Clara", Mariana explicou, mexendo o conteúdo da panela. "Estou tentando incorporar algumas das técnicas que aprendemos aqui." Lucas observou em silêncio por um momento, então perguntou hesitante: Posso provar?" Mariana sorriu e ofereceu-lhe uma colher. O rosto de Lucas se iluminou ao experimentar. "Isso é incrível", ele disse, olhando para Mariana com uma nova admiração. "Você tem que me ensinar a fazer isso." Aquela noite marcou o início de uma amizade inesperada. Lucas, filho de um famoso chefe francês, confessou a Mariana que sempre se sentira pressionado a seguir os passos do pai, mas secretamente ansiava por explorar outros estilos de culinária. Juntos, eles começaram a passar horas extras na cozinha, trocando conhecimentos e experimentando novas combinações.
A paixão de Mariana pela culinária tradicional brasileira se mesclava perfeitamente com o treinamento clássico francês de Lucas, resultando em criações que surpreendiam a ambos. À medida que o ano letivo chegava ao fim, Mariana se viu não apenas sobrevivendo, mas prosperando no instituto. Seus professores a elogiavam, seus colegas a respeitavam, e ela sentia que finalmente havia encontrado seu lugar. Uma noite, enquanto se preparava para dormir, Mariana pegou o avental bordado que Lena lhe dera, traçou as palavras "Nossa estrela brilhante" com os dedos, sentindo uma onda de gratidão e saudade. Pegando seu telefone, ela tirou uma foto de si mesma sorrindo e vestindo o avental, e a enviou para o grupo do WhatsApp dos Sabores da Vovó com a mensagem: "Obrigada por acreditarem em mim. Cada conquista minha aqui é também de vocês. Mal posso esperar para compartilhar tudo o que estou aprendendo. Com amor, sua estrela brilhante." Enquanto se deitava, Mariana refletiu sobre o quanto havia crescido, não apenas como chefe, mas como pessoa. Os desafios que enfrentara, as amizades que formara, as habilidades que desenvolvera, tudo isso a tornara mais forte, mais confiante. E ainda assim, no fundo de seu coração, ela sabia que isso era apenas o começo. Havia ainda tanto a aprender, tantos sabores a explorar, tantas histórias a contar através de sua comida. Com um sorriso nos lábios, Mariana adormeceu, sonhando com as infinitas possibilidades que o futuro reservava. Amanhã seria outro dia de aprendizado, de crescimento, de sabores e de descobertas, e ela mal podia esperar para saboreá-lo. O tempo no Instituto Culinário Internacional voava. Antes que Mariana percebesse, ela estava no último semestre, preparando-se para o desafio final que determinaria seu futuro na gastronomia. O projeto de conclusão de curso exigia que cada aluno criasse um menu completo, que não apenas demonstrasse suas habilidades técnicas, mas também contasse uma história pessoal através da comida. Para Mariana, a decisão do tema foi imediata. Ela queria homenagear sua jornada, desde a cozinha simples de sua infância até as técnicas sofisticadas que agora dominava. Mas mais do que isso, ela queria honrar todas as pessoas que a ajudaram a chegar até ali. Semanas se passaram em um turbilhão de planejamento, testes e refinamentos. Mariana trabalhava incansavelmente, muitas vezes ficando na cozinha do instituto até altas horas da noite. Lucas, seu fiel amigo e parceiro de cozinha, estava sempre ao seu lado, oferecendo sugestões e palavras de encorajamento. À medida que o grande dia se aproximava, Mariana sentia uma mistura de ansiedade e empolgação. Ela sabia que este não era apenas um teste acadêmico, era uma chance de provar a si mesma e ao mundo que ela pertencia a este universo culinário. Não importava suas origens humildes. Na véspera da apresentação, Mariana recebeu uma ligação inesperada. Era Dona Clara. "Minha querida", a voz familiar soou através do telefone. "Só queria dizer que estamos todos torcendo por você. Não importa o resultado, você já nos deixou tão orgulhosos." As palavras de Dona Clara trouxeram lágrimas aos olhos de Mariana. Naquele momento, ela tomou uma decisão impulsiva. "Dona Clara", ela disse, "a senhora acha que poderia me enviar algumas ervas e temperos do nosso jardim? Sei que é um pedido de última hora, mas..." "Claro, minha filha", Dona Clara interrompeu entusiasmada. "Vou preparar tudo agora mesmo e enviar por entrega expressa. Chegará aí amanhã cedo." Na manhã da apresentação, Mariana acordou antes do amanhecer. Ao chegar à cozinha do instituto, encontrou o pacote de Dona Clara esperando por ela. O cheiro familiar das ervas frescas a envolveu, trazendo consigo uma onda de confiança e determinação. As horas que se seguiram foram um turbilhão de atividade. Mariana se movia pela cozinha com uma graça e precisão que teriam surpreendido seu eu do passado. Cada prato era uma fusão perfeita de técnica e emoção, de tradição e inovação. O menu que ela criou era uma jornada culinária, a Amuse-Bouche, uma esfera de feijoada molecular servida com uma espuma de couve, uma homenagem moderna à comida de sua infância. Entrada: ceviche de peixe amazônico com leite de tigre de Tucupi, servido em uma concha de cerâmica feita à mão, representando seu primeiro contato
com ingredientes exóticos no instituto. Prato principal: peito de pato confitado em gordura de porco caipira, acompanhado de purê de mandioca trufado e molho de jabuticaba reduzido. Uma fusão de técnicas francesas com ingredientes brasileiros. Sobremesa: desconstrução de quindim. Uma interpretação moderna do doce tradicional, com texturas e temperaturas contrastantes. Petits fours: miniaturas de pão de queijo recheadas com geleia de pimenta biquinho. Um último aceno às suas raízes. Quando os juízes, chefes renomados e críticos gastronômicos entraram para degustar e avaliar, Mariana sentiu seu coração acelerar. Mas ao começar a apresentar cada prato, explicando a história e as técnicas por trás de cada um, ela se sentiu estranhamente calma. Esta era sua história, sua jornada, e ela a estava contando através do que mais amava: comida. Os juízes provaram em silêncio, suas expressões ilegíveis. Mariana observava ansiosamente, tentando decifrar cada reação, cada gesto. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o chefe principal se levantou. Mariana, ele começou, seu rosto sério. O que vimos aqui hoje, ele fez uma pausa, e Mariana sentiu seu coração parar. Foi nada menos que extraordinário. A sala explodiu em aplausos. Os outros juízes se juntaram, elogiando não apenas a execução técnica impecável, mas a profundidade emocional de cada prato. Você não apenas demonstrou o domínio das técnicas mais avançadas, continuou o chefe, mas também mostrou um respeito profundo por suas raízes culinárias. Este menu conta uma história, sua história, e faz isso de maneira brilhante. Mariana mal podia acreditar no que ouvia. Lágrimas de alegria e alívio corriam por seu rosto enquanto ela agradecia aos juízes. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Após a apresentação, enquanto Mariana ainda estava absorvendo tudo o que havia acontecido, o renomado chefe e restaurateur Antoine Leblanc se aproximou dela. Mademoiselle Mariana, ele disse com seu forte sotaque francês, fiquei profundamente impressionado com seu trabalho hoje. Gostaria de lhe oferecer um estágio em meu restaurante em Paris. Acredito que sua visão única poderia trazer algo especial à nossa cozinha. Mariana ficou sem palavras. Um estágio em Paris, em um dos restaurantes mais prestigiados do mundo, era mais do que ela jamais ousara sonhar. Naquela noite, enquanto celebrava com Lucas e seus outros colegas, Mariana se permitiu, pela primeira vez, realmente absorver o quão longe havia chegado. Da cozinha simples dos sabores da vovó às cozinhas de alta gastronomia de Paris, era uma jornada e tanto. Mais tarde, sozinha em seu quarto, Mariana pegou o velho avental bordado e o abraçou contra o peito. Pensou em sua mãe, em Dona Clara, em todos nos sabores da vovó. Pensou em cada desafio que enfrentou, cada obstáculo que superou. Com um sorriso, ela percebeu que havia cumprido a promessa que fizera a si mesma há tanto tempo. Ela estava brilhando, não apenas como chefe, mas como pessoa. Enquanto se preparava para dormir, Mariana olhou pela janela para o céu estrelado de Nova York. Paris aguardava, com todas as suas promessas e desafios. Mas por enquanto, neste momento, ela se permitiu simplesmente saborear o gosto doce do sucesso. Amanhã traria novos sabores, novas aventuras, e Mariana mal podia esperar para descobri-los. O aroma de croissants recém-saídos do forno misturava-se com o cheiro característico das ruas parisienses, enquanto Mariana caminhava em direção ao renomado restaurante de Antoine Leblanc. Seu coração batia acelerado, uma mistura de excitação e nervosismo pulsando em suas veias. Já fazia 3 meses desde que ela chegara a Paris para iniciar seu estágio, e cada dia trazia novos desafios e descobertas. A cidade-luz, com seus bulevares elegantes e rica história culinária, era um mundo completamente novo para Mariana. Ao entrar na cozinha do restaurante, Mariana foi imediatamente envolvida pela energia frenética que precedia o serviço do almoço. Chefes gritavam pedidos em francês rápido, panelas tilintavam e o aroma de molhos complexos preenchia o ar. "Mariana", a voz de chefe Antoine soou acima do burburinho. "Venha,
Quero que você lidere a estação de entradas hoje. Mariana sentiu um frio na barriga. Liderar uma estação era uma grande responsabilidade, especialmente em um restaurante estrelado Michelin. Mas ela a sentiu confiante, determinada a provar seu valor. As horas seguintes passaram em um borrão de atividade intensa. Mariana coordenava a preparação e apresentação de pratos elaborados com uma precisão que teria surpreendido seu eu do passado. Suas mãos se moviam com graça e segurança, transformando ingredientes requintados em obras de arte comestíveis. No meio do serviço, Chef Antoine se aproximou de sua estação, observando criticamente seu trabalho. Mariana conteve a respiração, esperando o veredito. Excelente, Mariana, ele disse finalmente, um raro sorriso curvando seus lábios. Você tem o toque, o instinto, mas... Ele fez uma pausa, seus olhos brilhando com um desafio. Ainda falta algo, algo unicamente vos, unicamente seu. Aquelas palavras ficaram com Mariana pelo resto do dia, ecoando em sua mente enquanto ela limpava sua estação após o serviço. O que poderia ser esse algo que faltava? Naquela noite, caminhando pelas ruas de Paris a caminho de seu pequeno apartamento, Mariana se permitiu sentir, pela primeira vez em meses, uma pontada de saudade de casa. Ela pensou no sabores da vovó, nos aromas familiares, nos sabores de sua infância. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente, uma ideia ousada, talvez até arriscada, mas que fez seu coração acelerar com excitação. Na manhã seguinte, Mariana chegou mais cedo ao restaurante. Com a permissão de Chef Antoine, ela começou a experimentar, mesclando técnicas francesas refinadas com sabores e ingredientes brasileiros que ela havia trazido consigo ou encontrado em mercados especializados da cidade. Dias se passaram e Mariana trabalhou incansavelmente em sua criação secreta. Finalmente, numa tarde tranquila antes do serviço, ela apresentou seu prato a Chef Antoine. O que é isso? Ele perguntou, intrigado pelo aroma incomum que emanava do prato. É uma releitura do bobó de camarão, Mariana explicou, sua voz tremendo levemente de nervosismo. Usei técnicas de espuma molecular para a mandioca. O azeite de dendê foi transformado em uma esfera que explode na boca. E os camarões foram cozidos sous vide com ervas brasileiras. Chef Antoine provou o prato em silêncio, seu rosto uma máscara de concentração. Mariana observava ansiosamente, seu coração quase saindo pela boca. Depois do que pareceu uma eternidade, o chefe levantou os olhos, um brilho de admiração em seu olhar. Isto, Mariana, é extraordinário, é inovador, é refinado, mas acima de tudo é autêntico. É você em um prato. As palavras de aprovação de Chef Antoine foram como música para os ouvidos de Mariana. Nos dias que se seguiram, seu bobó desconstruído foi adicionado ao menu de degustação do restaurante, recebendo elogios entusiasmados dos clientes e críticos. O sucesso de seu prato abriu novas portas para Mariana. Ela foi convidada a participar de eventos gastronômicos, deu entrevistas para revistas culinárias e até começou a dar aulas de culinária brasileira para chefes franceses curiosos. Mas com o crescente reconhecimento, vieram também novos desafios. Mariana se viu lutando para equilibrar as longas horas na cozinha com sua vida pessoal. A saudade de casa, que antes era apenas uma leve pontada, agora às vezes ameaçava consumi-la. Foi durante um desses momentos de dúvida que Mariana recebeu uma ligação inesperada. Era Lena, sua amiga dos sabores da vovó. Mari! A voz animada de Lena soou através do telefone. Você não vai acreditar. O restaurante foi indicado para um prêmio nacional de gastronomia. E adivinha? Eles mencionaram especificamente a influência das suas criações no nosso cardápio. A notícia pegou Mariana de surpresa. Enquanto ouvia Lena falar animadamente sobre os preparativos para a cerimônia de premiação, uma ideia começou a se formar em sua mente. Naquela noite, Mariana não conseguiu dormir. Ela pensou em sua jornada, desde a menina assustada que fugia de uma vida de servidão até a chefe respeitada que se tornara. Pensou nos sabores da vovó em Dona Clara,
em todos que acreditaram nela quando ela mal acreditava em si mesma. E então, Mariana tomou uma decisão. Era hora de retribuir, de compartilhar tudo o que havia aprendido com aqueles que primeiro lhe deram uma chance. Na manhã seguinte, com o coração cheio de determinação e um plano se formando em sua mente, Mariana se dirigiu ao escritório de chefe Antoine. Era hora de uma conversa importante, uma que poderia mudar o rumo de sua carreira mais uma vez. Enquanto caminhava pelos corredores do restaurante, Mariana sentiu uma mistura de emoções. Gratidão pelo que Paris lhe dera, saudade de suas raízes e, acima de tudo, uma empolgação pelo que o futuro poderia reservar. Ela não sabia exatamente como as coisas se desenrolariam, mas de uma coisa estava certa: sua jornada culinária estava longe de terminar. Na verdade, parecia que um novo e emocionante capítulo estava prestes a começar. O sol da manhã lançava uma luz dourada sobre as ruas familiares da pequena cidade onde tudo começou. Mariana respirou fundo, absorvendo os aromas e sons que um dia foram tão cotidianos, mas que agora pareciam quase novos após seus anos em Paris. Ela caminhou lentamente em direção aos sabores da vovó, seu coração batendo forte com a antecipação do reencontro. As palavras de chefe Antoine ainda ecoavam em sua mente. Mariana, você tem um dom extraordinário. Mas lembre-se, os maiores chefes não são apenas aqueles que criam pratos incríveis, mas aqueles que inspiram e elevam outros ao seu redor. Vá, compartilhe o que aprendeu. E lembre-se, Paris sempre será sua casa também. Com a bênção de seu mentor e um plano ambicioso em mente, Mariana havia embarcado nesta nova aventura. Ao se aproximar do restaurante, ela viu uma pequena multidão reunida do lado de fora. Faixas coloridas decoravam a fachada, e o burburinho de vozes animadas preenchia o ar. Seu retorno havia se transformado em um evento na pequena cidade. Assim que Mariana virou a esquina, um grito de alegria irrompeu da multidão. Ela chegou. Em questão de segundos, Mariana se viu envolta em um abraço caloroso de Dona Clara, lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto da senhora. Minha menina, Dona Clara sussurrou, você voltou para casa. O resto da equipe dos sabores da vovó se juntou ao abraço, transformando-o em uma celebração emocionante de retorno. Lena, seu José e todos os outros que haviam sido sua família quando ela mais precisava estavam ali, seus rostos radiantes de orgulho e afeto. Quando finalmente conseguiu se desvencilhar dos abraços, Mariana olhou ao redor, maravilhada com as mudanças no restaurante. Uma nova ala havia sido construída, duplicando o espaço do salão. A fachada estava recém-pintada e um novo letreiro brilhava sob o sol. Sabores da vovó em Mari, tradição e inovação. Surpresa! Exclamou Lena, notando o olhar atônito de Mariana. Usamos o dinheiro do prêmio para expandir, e agora que você está de volta. Agora que estou de volta, Mariana completou sorrindo, vamos levar este lugar a novos patamares. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividade. Mariana mergulhou de cabeça em seu novo projeto: transformar os sabores da vovó em um centro de excelência gastronômica, mesclando as técnicas avançadas que aprendera em Paris com os sabores tradicionais que eram a alma do restaurante. Ela organizou workshops para a equipe, ensinando-lhes novas técnicas e incentivando-os a experimentar. Juntos, eles criaram um novo menu, que honrava as raízes do restaurante enquanto o impulsionava para o futuro. Mas Mariana não parou por aí. Lembrando-se de suas próprias lutas, ela estabeleceu um programa de estágio para jovens da comunidade, oferecendo-lhes a oportunidade de aprender e crescer na indústria culinária. Uma tarde, enquanto supervisionava um desses jovens estagiários, Mariana notou uma garota tímida observando da porta da cozinha. Seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e admiração que Mariana reconheceu imediatamente. Era o mesmo olhar que ela própria tinha anos atrás. Ei! Mariana chamou suavemente. Quer vir dar uma olhada mais de perto? A menina hesitou por um momento antes de se aproximar cautelosamente. Eu sempre quis aprender a cozinhar assim, ela murmurou. Mas nunca pensei que alguém como eu pudesse... Mariana se ajoelhou para ficar no nível dos olhos da garota.
Deixe-me contar um segredo, ela disse com um sorriso caloroso. Eu também era assim, mas aprendi que com paixão, dedicação e as pessoas certas ao seu lado, você pode realizar coisas incríveis. Os olhos da menina se arregalaram de surpresa e esperança. Naquele momento, Mariana viu seu próprio passado e futuro se entrelaçarem de uma forma linda e significativa. À medida que os meses passavam, a reputação dos sabores da vovó Inmari crescia. Críticos gastronômicos de todo o país viajavam para experimentar a fusão única de tradição e inovação que o restaurante oferecia. A pequena cidade começou a se tornar um destino culinário, trazendo nova vida e oportunidades para a comunidade. Mas para Mariana, o verdadeiro sucesso não estava nas críticas elogiosas ou nas reservas lotadas. Estava nos sorrisos dos jovens aprendizes quando dominavam uma nova técnica, no brilho de orgulho nos olhos de Dona Clara ao ver o restaurante prosperar, na gratidão dos clientes que encontravam conforto e inspiração em cada prato. Uma noite, após um serviço particularmente agitado, Mariana subiu ao telhado do restaurante, um hábito que ela havia desenvolvido para encontrar um momento de paz e reflexão. Olhando para as estrelas, ela pensou em sua jornada, das sombras da mansão dos Albuquerque às luzes brilhantes de Paris e de volta para casa. Ela tirou do bolso o velho avental bordado, agora um pouco desbotado, mas ainda carregando as palavras "Nossa Estrela Brilhante". Com um sorriso, Mariana percebeu que havia finalmente entendido o verdadeiro significado daquelas palavras. Ser uma estrela brilhante não era apenas sobre brilhar sozinha, mas sobre iluminar o caminho para outros, sobre usar seu brilho para acender outras estrelas ao seu redor. E ali, sob o céu estrelado de sua cidade natal, Mariana fez uma nova promessa a si mesma: continuar brilhando, não apenas como chefe, mas como mentora, como inspiração, como alguém que poderia mostrar a outros que seus sonhos, não importa quão distantes pareçam, estão sempre ao alcance. Com o coração cheio de gratidão e propósito, Mariana respirou fundo o ar da noite. O futuro estava cheio de possibilidades emocionantes, novos sabores para explorar, novas vidas para tocar. E ela mal podia esperar para saborear cada momento dessa jornada contínua. 5 anos se passaram desde o retorno de Mariana à sua cidade natal. Os sabores da vovó Inmari havia se transformado em um fenômeno culinário, atraindo visitantes de todo o país e até mesmo do exterior. O que antes era um modesto restaurante familiar, agora era um complexo gastronômico, que incluía o restaurante principal, uma escola de culinária, uma padaria artesanal e um mercado de produtos locais. Numa manhã ensolarada de sábado, Mariana caminhava pelos corredores movimentados de seu império culinário, observando com orgulho o burburinho de atividade ao seu redor. Na cozinha principal, chefes treinados por ela preparavam pratos que mesclavam técnicas de alta gastronomia com sabores tradicionais brasileiros. Na escola de culinária adjacente, jovens aspirantes a chefes de todo o país aprendiam os segredos da fusão culinária que tornara o restaurante famoso. Enquanto passava pela padaria, o aroma de pães recém-assados a fez sorrir. Lembrou-se de como, anos atrás, mal podia sonhar com um futuro assim. "Chefe Mariana", uma voz animada atirou de seus pensamentos. Era Ana, uma das primeiras estagiárias do programa que Mariana havia criado. Agora, Ana era a chefe de pastelaria do complexo, reconhecida por suas criações inovadoras que mesclavam técnicas francesas com ingredientes brasileiros. "Bom dia, Ana", Mariana sorriu. "Como está indo a nova linha de sobremesas?" "Incrível", Ana respondeu entusiasmada. "O pudim de café com espuma de jabuticaba está fazendo o maior sucesso. Os clientes não param de elogiar." Mariana sentiu uma onda de orgulho. Ver seus alunos florescerem e se tornarem chefes talentosos por si próprios era uma das maiores alegrias de sua vida. Continuando seu passeio, Mariana chegou ao mercado. Ali, produtores locais vendiam ingredientes frescos e produtos artesanais. Esta parte do projeto era particularmente especial para ela. Uma forma de dar volta à comunidade e celebrar as riquezas culinárias de sua região. No centro do mercado, Mariana avistou uma figura familiar,
Dona Clara, agora com os cabelos completamente brancos, mas com os olhos ainda brilhantes de energia, estava dando uma aula improvisada sobre ervas e especiarias para um grupo de turistas encantados. E esta aqui, Dona Clara dizia, segurando um raminho verde, é a nossa preciosa sálvia. Mariana usa em um molho divino para o frango assado, não é mesmo, querida? Ela sorriu, notando a aproximação de Mariana. Absolutamente, Mariana concordou, juntando-se ao grupo. Mas o verdadeiro segredo está nas mãos mágicas de Dona Clara. Ela pode transformar até a erva mais simples em algo extraordinário. As risadas e a camaradagem que se seguiram aqueceram o coração de Mariana. Este era o espírito que ela sempre quis para seu empreendimento. Um lugar onde comida, aprendizado e comunidade se entrelaçavam perfeitamente. À tarde, Mariana se reuniu com sua equipe de gestão para uma reunião importante. Os Sabores da Vovó em Mari havia recebido uma proposta para abrir uma filial em São Paulo, e eles precisavam tomar uma decisão. É uma oportunidade incrível, argumentou Lena, agora gerente de operações do complexo. Poderíamos levar nossa visão para um público ainda maior. Mariana ouviu atentamente as opiniões de todos, pesando cuidadosamente os prós e contras. Por fim, ela tomou sua decisão. Vamos fazer isso, ela anunciou, mas com uma condição. Manteremos nossa conexão com as raízes locais. Vamos criar parcerias com produtores de São Paulo, assim como fizemos aqui. E mais importante, vamos estabelecer outro programa de estágio para jovens talentos da periferia da cidade. A equipe aplaudiu entusiasticamente. Era exatamente esse tipo de visão que os havia levado tão longe. Naquela noite, após o encerramento do expediente, Mariana subiu mais uma vez ao telhado do restaurante. A cidade se estendia diante dela, as luzes cintilando na escuridão. Ela pensou em sua jornada, da menina assustada que fugia de uma vida de servidão à empresária de sucesso e mentora que se tornara. Seus pensamentos foram interrompidos por passos atrás dela. Era Lucas, seu amigo dos tempos de instituto culinário, agora seu parceiro na vida e nos negócios. "Penny for your thoughts?" Ele perguntou suavemente, envolvendo-a em um abraço. Mariana sorriu, recostando-se nele. Estava apenas pensando em como a vida é incrível. Há 10 anos eu mal ousava sonhar. E agora você está mudando vidas, Lucas completou. Você está inspirando uma nova geração de chefes, revitalizando comunidades inteiras. Mariana assentiu, sentindo uma onda de gratidão. Sabe, ela disse após um momento, acho que finalmente entendi o que significa verdadeiro sucesso. E o que é? Lucas perguntou curiosamente. Não é sobre prêmios ou reconhecimento, Mariana respondeu. É sobre criar algo maior que você mesmo. É sobre dar às pessoas a chance de brilhar, assim como outros fizeram por mim. Lucas sorriu, beijando-a suavemente. Bem, nesse caso, meu amor, você é a pessoa mais bem-sucedida que conheço. Enquanto observavam as estrelas juntos, Mariana sentiu uma paz profunda. Sua jornada havia sido longa e às vezes difícil, mas cada passo a trouxera até aqui, a um lugar de propósito, realização e amor. O futuro se estendia diante dela, cheio de novas possibilidades e desafios. A expansão para São Paulo era apenas o começo. Havia tantos jovens talentos para nutrir, tantas comunidades para impactar, tantos novos sabores para explorar. Mariana sabia que o caminho à frente não seria sempre fácil. Haveria obstáculos, dúvidas e momentos difíceis. Mas ela também sabia que não estaria sozinha. Tinha sua família, de sangue e escolhida, ao seu lado. Tinha sua paixão pela culinária, sua determinação e a lição mais importante que aprendera em sua jornada. Que com amor, perseverança e a coragem de sonhar, qualquer coisa é possível. Enquanto a noite avançava, Mariana e Lucas desceram do telhado de mãos dadas, prontos para enfrentar o que quer que o amanhã trouxesse. E na cozinha silenciosa abaixo, o velho avental bordado com as palavras "Nossa estrela brilhante", pendurado orgulhosamente, um lembrete constante de onde Mariana veio e do quão longe ela havia chegado. A história de Mariana, de serviçal a chefe renomada, de sonhadora a inspiradora,
Era um testamento do poder transformador da paixão, da perseverança e da bondade. E embora seu capítulo atual estivesse chegando ao fim, sua história, assim como os sabores que ela criava, continuaria a inspirar e nutrir por muitos anos vindouros. O sol nascente pintava o horizonte de São Paulo com tons de laranja e rosa, quando Mariana chegou ao novo complexo do Sabores da Vovó em Mari. 5 anos haviam se passado desde a expansão para a metrópole, e o sucesso do empreendimento superara todas as expectativas. O prédio de 6 andares no coração da cidade abrigava não apenas o restaurante principal, mas também uma escola culinária de renome internacional, uma padaria artesanal, um mercado de produtores locais e, o mais recente acréscimo, um laboratório de pesquisa e desenvolvimento gastronômico. Mariana sorriu ao passar pela entrada, cumprimentando os funcionários que já se preparavam para mais um dia agitado. O cheiro de pão fresco e café recém-moído preenchia o ar, misturando-se com o aroma das ervas frescas do jardim vertical que cobria uma das paredes do saguão. "Bom dia, chefe Mariana", uma voz animada a cumprimentou. Era João, um dos primeiros alunos do programa de estágio em São Paulo, agora chefe executivo do restaurante. "Bom dia, João", Mariana respondeu com um sorriso caloroso. "Como estão os preparativos para o evento de hoje à noite?" João sorriu, seus olhos brilhando de excitação. "Tudo sob controle, chefe. O menu de degustação está perfeito e a equipe está mais que preparada. Mal posso esperar para ver a reação dos convidados ao novo prato que desenvolvemos no laboratório." Mariana assentiu, compartilhando o entusiasmo de João. O evento desta noite era mais que uma simples jantar de gala. Era a culminação de meses de pesquisa e experimentação no laboratório de desenvolvimento gastronômico. Enquanto subia para o último andar, onde ficava o laboratório, Mariana refletiu sobre como sua visão para os sabores da vovó e Mari havia evoluído ao longo dos anos. O que começara como um simples desejo de honrar suas raízes e compartilhar sua paixão pela culinária havia se transformado em uma missão de inovação e sustentabilidade gastronômica. O laboratório era um espaço futurista, repleto de equipamentos de última geração e estações de trabalho high-tech. Ali, uma equipe diversificada de chefes, cientistas e nutricionistas trabalhava incansavelmente para desenvolver novas técnicas culinárias, explorar ingredientes alternativos e criar soluções para os desafios alimentares do futuro. Chefe Mariana. Dr. Luciana, a cientista-chefe do laboratório, aproximou-se com um tablet na mão. "Temos os resultados finais dos testes com a proteína à base de jaca. Os dados são impressionantes." Mariana examinou os gráficos e tabelas no tablet, sentindo uma onda de empolgação. Este projeto em particular era muito próximo de seu coração, uma iniciativa para criar alternativas proteicas deliciosas e sustentáveis, usando ingredientes nativos brasileiros. "Isso é incrível, Luciana", Mariana disse, seus olhos brilhando de entusiasmo. "Acho que estamos prontos para apresentar isso ao público esta noite. Pode ser um verdadeiro divisor de águas na indústria alimentícia." Enquanto discutiam os detalhes finais da apresentação, Mariana não pôde deixar de pensar em como sua jornada culinária havia a levado a lugares que ela jamais imaginara. Da cozinha simples dos sabores da vovó original a este laboratório de ponta, cada passo havia sido uma mistura de tradição e inovação, de raízes e asas. O resto da manhã passou em um turbilhão de reuniões e preparativos finais para o evento da noite. Mariana supervisionou pessoalmente cada detalhe, desde a decoração do salão até a apresentação dos pratos. À tarde, ela fez uma pausa para visitar a escola culinária no 3º andar. As salas de aula estavam cheias de alunos entusiasmados, muitos deles vindos de comunidades carentes de São Paulo e outras partes do Brasil, graças ao programa de bolsas que Mariana havia implementado. Ao entrar em uma das salas, Mariana foi recebida por uma explosão de aplausos. Os jovens chefes em treinamento a olhavam com admiração e respeito. "Chefe Mariana", o instrutor sorriu, "que honra tê-la aqui. Estávamos justamente discutindo seu livro, Da Senzala à Estrela Michelin, uma jornada de sabor e superação." Mariana sentiu um nó na garganta.
Escrever aquele livro havia sido uma das experiências mais desafiadoras e gratificantes de sua vida. Compartilhar sua história de superação e sucesso havia se tornado uma forma poderosa de inspirar outros a perseguirem seus sonhos, não importando quão impossíveis parecessem. "Estou honrada", ela disse aos alunos, sua voz carregada de emoção. "Cada um de vocês tem uma história única e valiosa para contar através de sua culinária. Nunca se esqueçam disso." Passando de mesa em mesa, Mariana provou os pratos que os alunos estavam preparando, oferecendo conselhos e palavras de encorajamento. Viu em seus olhos o mesmo fogo, a mesma paixão que ela própria sentia pela culinária, e soube que o futuro da gastronomia brasileira estava em boas mãos. Quando finalmente deixou a sala de aula, Mariana foi abordada por uma jovem estudante, seus olhos brilhando de nervosismo e admiração. "Chefe Mariana", a garota começou timidamente. Eu queria agradecer. Venho de uma comunidade muito pobre e nunca pensei que pudesse estar aqui. Seu programa de bolsas mudou minha vida." Mariana sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Abraçou a jovem estudante, lembrando-se vividamente de como ela própria se sentira anos atrás, quando recebera sua primeira oportunidade real. "Você merece estar aqui", Mariana disse suavemente. "Nunca duvide disso, e um dia será você inspirando a próxima geração." Deixando a escola com o coração cheio, Mariana fez uma última parada antes de se preparar para o evento da noite. No segundo andar, onde ficava o mercado de produtores, ela encontrou uma cena familiar e reconfortante. Dona Clara, agora com mais de 80 anos, mas ainda cheia de energia, estava dando uma palestra sobre ervas medicinais para um grupo de chefes visitantes. Seu conhecimento tradicional, combinado com as pesquisas do laboratório, havia resultado em uma linha de produtos fitoterápicos que estava revolucionando a indústria de bem-estar. "Ah, aí está você, minha estrela", Dona Clara exclamou ao ver Mariana. "Venha, venha. Estou ensinando a estes jovens chefes o poder curativo de nossas ervas brasileiras." Mariana se juntou ao grupo, maravilhada mais uma vez com a sabedoria e vitalidade de sua mentora. A parceria entre Dona Clara e o laboratório de pesquisa era um exemplo perfeito de como tradição e inovação podiam trabalhar em harmonia. Enquanto a tarde avançava, Mariana finalmente se retirou para seu escritório para um momento de reflexão antes do grande evento. Sentada em sua cadeira, ela olhou para as paredes cobertas de prêmios, certificados e fotos. Cada item contava uma parte de sua jornada incrível. Seus olhos pousaram em uma foto em particular. Ela e Lucas, rodeados por crianças sorridentes, em frente a uma escola recém-construída na periferia de São Paulo. A Fundação Sabores do Futuro, que eles haviam criado juntos, estava transformando vidas através da educação e da alimentação saudável. Um suave bater na porta interrompeu seus pensamentos. Era Lucas, sorrindo carinhosamente. "Pronta para brilhar, minha estrela?" ele perguntou, estendendo a mão para ela. Mariana sorriu, sentindo uma onda de amor e gratidão. "Sempre", ela respondeu, levantando-se para abraçá-lo. Juntos, eles desceram para o salão principal, onde os convidados já começavam a chegar para o evento. Chefes renomados, empresários, políticos e ativistas sociais, todos reunidos para testemunhar o mais recente capítulo na revolução gastronômica liderada por Mariana. Enquanto se preparava para subir ao palco e apresentar as inovações desenvolvidas em seu laboratório, Mariana fez uma pausa para olhar ao redor. Viu os rostos sorridentes de sua equipe, o orgulho nos olhos de Dona Clara, a expectativa nos olhos dos convidados. Naquele momento, Mariana sentiu o peso de sua jornada. Cada desafio superado, cada sonho realizado, cada vida tocada. Mas mais do que isso, sentiu a responsabilidade e a empolgação do futuro que estava ajudando a moldar. Com um sorriso confiante, Mariana subiu ao palco, pronta para apresentar ao mundo os sabores do futuro. E enquanto as luzes se acendiam e a plateia aplaudia, ela sabia que sua história, a história de uma menina que ousou sonhar além de suas circunstâncias, continuaria a inspirar e nutrir gerações por vir. O futuro da gastronomia brasileira era brilhante,
e Mariana estava determinada a garantir que fosse um futuro inclusivo, sustentável e delicioso para todos. O amanhecer encontrou Mariana em pé na varanda de sua casa nos arredores de São Paulo, uma xícara de café fumegante em suas mãos. Aos 55 anos, ela carregava a sabedoria de suas experiências nos traços suaves, ao redor de seus olhos, e no fio de prata, que agora mesclava-se aos seus cabelos escuros. 20 anos haviam se passado desde a expansão do Sabores da Vovó em Mari para São Paulo, e o império culinário de Mariana havia crescido além de seus sonhos mais ambiciosos. Agora, com filiais em diversas capitais brasileiras e até mesmo no exterior, o nome Sabores da Vovó em Mari era sinônimo de inovação gastronômica e responsabilidade social. Mariana respirou fundo, saboreando o aroma do café misturado com o perfume das flores do jardim. Hoje era um dia especial, o dia em que ela anunciaria oficialmente sua aposentadoria da gestão diária dos negócios. Enquanto se preparava para o dia, Mariana refletiu sobre sua jornada. Da menina assustada que fugiu de uma vida de servidão à empresária respeitada e chefe premiada internacionalmente, cada passo havia sido uma lição de perseverança e paixão. Chegando ao complexo Sabores da Vovó em Mari, em São Paulo, Mariana foi recebida por uma onda de atividade. O prédio, agora expandido para ocupar um quarteirão inteiro, pulsava com energia. Chefes, pesquisadores, estudantes e visitantes de todo o mundo circulavam pelos corredores, cada um contribuindo para o rico tapete de inovação e tradição que Mariana havia tecido ao longo dos anos. Bom dia, chefe Mariana. As vozes a cumprimentavam em coro enquanto ela caminhava pelos andares. Cada rosto familiar trazia uma memória, uma história de crescimento e superação. No laboratório de pesquisa e desenvolvimento, agora ocupando 2 andares inteiros, Mariana encontrou sua filha mais velha, Sofia, debruçada sobre um microscópio. "Mãe!" Sofia exclamou, levantando os olhos. "Chegou bem na hora. Acabamos de fazer uma descoberta incrível sobre a fermentação de frutas amazônicas." Mariana sorriu, sentindo uma onda de orgulho. Sofia, aos 28 anos, era a perfeita fusão de ciência e culinária, liderando a equipe de pesquisa com a mesma paixão que Mariana sempre teve pela gastronomia. "Mal posso esperar para ouvir todos os detalhes, querida," Mariana respondeu, abraçando a filha. "Mas primeiro vamos dar uma volta. Quero ver como estão os preparativos para o evento de hoje." Juntas, mãe e filha percorreram o complexo. Na escola culinária, encontraram Lucas, o marido de Mariana, dando uma aula magistral sobre técnicas de fusão entre culinária francesa e brasileira. Seus olhos se encontraram através da janela da sala de aula, e o amor que compartilhavam há tantos anos brilhou entre eles. No mercado de produtores, Mariana parou para conversar com agricultores familiares que forneciam ingredientes exclusivos para os restaurantes. Muitos deles haviam começado como pequenos produtores e agora lideravam cooperativas prósperas, graças às parcerias estabelecidas por Mariana ao longo dos anos. "Dona Mariana", disse José, um produtor de cacau orgânico, "graças à senhora, meus filhos puderam ir para a universidade. A senhora mudou nossas vidas." Mariana sentiu lágrimas nos olhos ao abraçar o velho amigo. Este era o verdadeiro sucesso, não os prêmios ou o reconhecimento, mas as vidas transformadas, as comunidades fortalecidas. À medida que a tarde avançava, o complexo começou a se encher de convidados para o evento de gala. Chefes renomados, empresários, políticos e ativistas sociais de todo o mundo haviam vindo para celebrar o legado de Mariana e ouvir sobre o futuro dos Sabores da Vovó em Mari. Enquanto se preparava para subir ao palco, Mariana foi surpreendida por uma visita inesperada. Dona Clara, agora com 95 anos, entrou na sala apoiada em uma bengala, mas com os olhos ainda brilhantes de vitalidade. "Minha estrela", Dona Clara sorriu, abrindo os braços para um abraço. "Olhe só para você. Quem diria que aquela menina assustada se tornaria uma força tão poderosa?" Mariana abraçou sua mentora, sentindo uma onda de emoção. "Tudo começou com você, Dona Clara. Você me deu uma chance quando ninguém mais daria." Dona Clara balançou a cabeça, sorrindo. "Eu apenas vi o que já estava lá, minha querida. Você fez o resto."
Com Dona Clara ao seu lado, Mariana subiu ao palco. A sala ficou em silêncio enquanto ela se posicionava diante do microfone, centenas de olhos fixos nela. Boa noite a todos, Mariana começou, sua voz firme e calorosa. Estamos aqui hoje não apenas para celebrar o passado, mas para olhar para o futuro. Um futuro que, graças a cada um de vocês, é mais brilhante e saboroso do que jamais poderíamos ter imaginado.